Bom, pessoal, então vejam que eu acabei de baixar aqui o Hibernate Annotations, tá certo? Eu já extraí ele aqui na minha pastinha do nosso projeto. Aqui está aqui ele, Hibernate Annotations, certo? Vamos extrair ele aqui agora. Vou extrair ele aqui mesmo, tá? Extraindo aqui nosso Hibernate Annotations, está aqui ele. Então, olha só, pessoal, está aqui o nosso Hibernate Annotations. Então, esse cara aqui eu vou precisar, que esse aqui, então, é o arquivo principal aqui necessário para a gente poder implementar aqui anotações. Tá? Deixa eu colar ele lá dentro do nosso projeto Java Hibernate Annotations, dentro do nosso bibliotecas. Tá? Então, veja que já tenho aqui o Hibernate, que é o núcleo, que é a base, tá certo? O Postgre, outros arquivos para funcionar aqui com o Hibernate. E agora, então, tenho aqui meu Hibernate Annotations para funcionar com anotações, certo? Então, vamos ver o que mais que nós temos aqui no Hibernate Annotations, que é importante. Bom, nós temos aqui esses arquivos, deixa eu organizar aqui, do EJB, persistência, commons, Hibernate Core. Então, deixa eu copiar esses caras aqui, tá? E aos poucos vocês vão estar entendendo então o uso, a necessidade de cada uma dessas bibliotecas, tá ok? Deixa eu pular isso aqui. Veja que nós temos aqui um EJB persistência. Esse EJB aqui é muito interessante e vale a pena vocês conhecerem o EJB persistência. Quem tiver a oportunidade de se aprofundar no estudo do EJB, olha, vale a pena. Nós aqui vamos utilizar apenas uma das partes do EJB3, tá ok? Bom, eu não vou entrar em muitos detalhes nesse momento aqui para a gente não perder o nosso foco aqui do que a gente precisa fazer de verdade, tá ok? Então vamos voltar para cá. Agora eu simplesmente vou adicionar essas bibliotecas nesse nosso projeto que a gente está trabalhando aqui embaixo, que é aqui, né? Então vamos adicionar uma biblioteca. Deixa eu fazer diferente agora, deixa eu adicionar uma biblioteca, criar uma nova. Deixa eu botar aqui, ó, Hibernate com anotações. Ok. E agora eu vou adicionar bibliotecas para ele. Vamos lá dentro então do nosso Java Hibernate NetBeans. Aqui dentro a gente vai trabalhar com este Java Hibernate Anotações e bibliotecas. Tenho aqui todas as bibliotecas aqui necessárias. Vamos adicionar os jars. E agora eu vou adicionar essa biblioteca Hibernate Anotações. Beleza, então só para ficar mais fácil, tá? Uma forma um pouquinho diferente aqui a gente estar trabalhando com eles. Beleza? Então, bom, agora eu já tenho as minhas bibliotecas aqui prontas para mim fazer isso aqui funcionar. O que eu vou precisar, pessoal? Daquilo que a gente fez antes, eu vou precisar inicialmente apenas deste cara aqui, ó, Hibernate Properties. Deixa eu copiar ele e vou colar ele aqui dentro, certo? Então tenho aqui as propriedades aqui do meu banco de dados, algumas configuraçõezinhas, etc, tá bom? Beleza, ok? O que vai mudar aqui agora? Então aqui no meu pessoa, vejo que antes a gente tinha aqui, ó, o mapeamento, certo? Nós tínhamos então o nosso mapeamento, que fazia o mapeamento então para minha classe com as propriedades, e nós tínhamos a própria classe em si. Agora a gente não vai ter mais os dois, a gente vai fazer tudo em um único arquivo, que vai ser esse cara aqui. Ou seja, ele vai por si só ter a habilidade então de ao mesmo tempo ser a minha classe de persistência, ou seja, de ser uma entidade de persistência, e também ao mesmo tempo de mapear então os dados para a minha tabela. Então é uma coisa bem interessante. Então vai precisar ter dois arquivos, tudo em um arquivo só. Então vai ficar muito mais legível, muito mais fácil de trabalhar, tá ok? Certo? Então, beleza. Então, começando aqui o mapeamento usando o annotations, tá ok? Como é que eu vou fazer? Primeira coisa, pessoal, preciso então dizer que esse cara aqui é uma entidade. Então nós devemos simplesmente fazer esta anotação
com a nossa propriedade específica. Então, para isso, a gente vai utilizar o seguinte, @entity. Deixa eu ver aqui, entity. Aqui, ó. Beleza. Olha só que interessante, pessoal. Nós temos aqui @entity. E aqui agora aparecem duas coisas muito importantes. Olha que nós temos aqui o entity JavaX persistência, certo? E temos também um entity org.hibernate.annotations, tá, ok? Então veja bem aqui, aparentemente tu vai pensar assim, bah, nós estamos usando o Hibernate, as anotações do Hibernate, beleza? Eu importei aqui as anotações do Hibernate, beleza? Então com certeza a gente vai utilizar o org.hibernate.annotations, certo? Errado, certo? Porque nós aqui até poderíamos utilizar as anotações aqui de entidade do próprio Hibernate, porém a gente vai utilizar o entity do JavaX persistência, que é um módulo do EJB responsável então por persistência de dados. Então por que a gente vai estar utilizando o JavaX persistência? Se amanhã depois você resolver não utilizar o Hibernate, utilizar um top link, utilizar qualquer outro, então a tua classe já estará então pronta para utilizar então qualquer outro framework então de armazenamento de dados, de manipulação de dados, tá, ok? Então não necessariamente o Hibernate. Tá, ok? Então, o que significa isso? A gente vai importar o JavaX persistência e não o annotations. E a gente vai utilizar o Hibernate apenas para pegar esses dados aqui, certo? E manipular o banco. Tá, ok? Então, isso quer dizer, pessoal, que tu pode trabalhar, por exemplo, com esse Java persistência seria o nosso JPA, que é um módulo do EJB. Ok? Então, quer dizer que o nosso Hibernate, ele implementa o JPA. Se a gente resolver depois mudar para o top link, eu vou ver conforme for aí o andamento desse curso, talvez até eu mostre nesse próprio curso alguma coisa do top link. Aí vocês vão ver que vai mudar pouca coisa. Ou seja, tu só vai mudar ali o fornecedor de armazenamento. Ou seja, tu não vai usar o framework, não vai usar o Hibernate, poderia estar utilizando o top link. Então a gente vai utilizar aqui nesse caso o JavaX persistência, beleza, certo? Então isso aqui agora, pessoal, acabei de declarar essa classe como sendo uma classe de entidade, ou seja, isso aqui como sendo uma classe de persistência de dados, tá certo? E a princípio o Hibernate vai entender como sendo essa pessoa aqui então uma classe persistente. O que ele vai fazer? Por exemplo, se você ignorar o nome da tabela, veja que aquele outro a gente tinha que informar o nome da tabela. Nesse nosso mapeamento aqui, de colocar assim, se lembra de fazer assim, ó, table pessoa, se a gente ignorava isso aqui, ele automaticamente pegava o mesmo nome da minha classe, certo? Aqui a ideia continua sendo a mesma. Se você não colocar nada aqui, ele vai entender como sendo o nome da minha tabela chamada pessoa. Mas a gente vai informar aqui, tá? Aqui a gente vai informar então um nome para minha tabela. Então é arroba, ou seja, sempre com anotação @table. Veja que ele já automaticamente está importando aqui. E agora eu vou colocar o nome da minha tabela através aqui do name, certo? Vamos supor que eu quisesse colocar assim, ó, pessoas, por exemplo, certo? Então, com isso aqui, automaticamente ele está sabendo que essa minha classe é pessoa, irá criar uma tabela chamada pessoas. Tá? E com certeza isso aqui vai continuar dando erro, porque vejo que como isso aqui agora é uma entidade, eu preciso ter algumas outras propriedades aqui de anotações para que isso aqui funcione. Por exemplo, o ID, né? Ou seja, se eu ir aqui, ó, criar ID de identidade, criar unidade persistente, certo? Implementar Java IO serializable. Então tudo isso aqui é o que falta, que a gente vai estar implementando agora a partir da nossa próxima videoaula. Valeu? Então, pessoal, obrigado e até a próxima aula. Tchau!